porque aqui havia assim um ensinamento de vida. Então a parábola ela possui o que? Simbolismo, onde cada elemento da história tem um significado específico. Agora preste atenção, o que a palavra parábola se aplica na sua vida, no seu ministério, no reino de Deus. Por quantas vezes fomos tomados por lembranças, não é, de palavras, de gestos, de feitos por nossos pais ou por alguém que fomos criados. Preste muita atenção, porque se você não entender o que o Senhor te fala ou o que te falou há um tempo, vai faltar compreensão mais lá na frente. Se você não está entendendo hoje, lá na frente vai te faltar vai ter essa dificuldade de compreender o que o Senhor está falando. Por quê? Porque parábolas, elas são ditas e interpretadas em uma mesa. Preste muita atenção na profundidade do que eu vou te dizer agora. As parábolas, elas são interpretadas, sabe aonde? Na mesa. Elas são interpretadas caminhando, né, de mãos dadas, deitados em uma cama, com a cabeça sobre um ombro ou deitado em um colo. Então a palavra parábola é uma palavra íntima. Se eu fosse trazer, eu estou falando de mim, se eu fosse trazer um significado dessa palavra parábola, eu colocaria aí, acrescentaria intimidade nessa palavra. A palavra parábola significa, em meu ponto de vista, intimidade. Por quê? Porque eu preciso ter intimidade para poder entender a parábola. O que é que Jesus falou para os discípulos? Ele falou, eu estou falando em parábola, por quê? Porque quem tem olhos, não irão ver, quem tem ouvidos não irão ouvir, mas vocês, que são as criancinhas do Senhor, eu irei revelar. Então, se você buscar aí na palavra de Deus, você vai ver Jesus orientando os discípulos acerca da parábola. Até lá no capítulo 13, os discípulos perguntavam muito a Jesus: Jesus, por que o Senhor fala por parábolas? Pode ver que quando Jesus estava com os discípulos, Jesus falava mais assim, mais abertamente, mais intimamente. Mas quando Jesus estava em meios de fariseus, no meio de publicanos, de pessoas realmente que não acreditavam no que Jesus estava falando, era por meio de parábolas. Por quê? Porque tinha pessoas que entendiam e outras não. Porque tem palavras que algumas pessoas entendem e outras não. Então, assim, a palavra parábola, no meu ponto de vista, ela é intimidade. Por quê? Porque tem coisas que a gente só entende quando a gente está realmente sobre uma mesa, né, diante de uma refeição, com a família, ou de mão dada com o filho, com a esposa, ou com alguém. Naquele momento de intimidade, vocês vão trocar o quê? Palavras. Vocês estão entendendo que Deus nessa noite está falando com você, minha filha, meu filho? Que você tem que prestar muito atenção quando você estiver no seu momento de intimidade com Deus. Por quê? Porque ali vai ser trocado palavras. Você está entendendo, compreendendo? E nessa troca de palavras, se você não entender, você não vai compreender lá na frente o amor. Porque é nessas horas que a gente está mais sensível a falar coisas do nosso coração, coisas que a gente está sentindo, o amor, não é? Quando a gente está de mão dada, é um cheirinho no cangote, é uma conversinha no ouvido. Então parábola é isso. Parábola é isso. E o que o salmista está dizendo aqui, ó, e preste atenção, porque para ouvir as parábolas, para ouvir palavras, porque o Senhor, quando chegar, ele vai chegar falando em parábolas, e a palavra parábolas é para aqueles que são íntimos. Então, aqueles que ouviram dos seus pais, meu Deus, como isso é tremendo. Os ensinamentos, o que é que a palavra de Deus diz? Ensina o teu filho no caminho que se deve andar, porque quando ele crescer, ele não se desviará dele. Tem uma outra palavra que diz assim, ó, ensina o teu filho, a gente vai ler daqui a pouco, na cama, em pé, deitado, ensina em todo o tempo o seu filho. Então, o filho que é ensinado, quando alguém anunciar uma palavra, você rapidamente vai dizer, epa, olha, eu sei por quê.
porque só meu pai fala isso comigo. Não tem palavras que é assim, sonoplasta. Tem palavras que é assim, minha filha, meu filho, ouvinte, você que está ouvindo nessa noite. Tem palavras que é assim. A gente compreende, sabe por quê? Porque a gente teve uma intimidade com o pai, a gente teve uma intimidade com a mãe, a gente teve uma intimidade com o irmão, a gente teve uma intimidade com aquela pessoa. Então tem uma linguagem ali íntima. Parábola é isso, filho. Linguagem de intimidade. Meu Deus, como isso é tremendo. Linguagem de intimidade. E às vezes Deus está falando com a sua noiva, que é íntima, né? A igreja é noiva. Não estou aqui rotulando nenhuma placa. Deus não fala só com a igreja Monte Moriá, não. Deus fala com a igreja dele. Você, eu, nós. Está entendendo? Então assim, Deus tem intimidade com a igreja dele. Então tem palavras que nós temos que estar prestando atenção. Eu queria muito te levar um livro, mas fica aí como dica para você buscar e dar uma lida nesse livro, que é o livro de Cantares, que é o livro assim, ó, maravilhoso do amor entre um homem e uma mulher, e que simboliza, porque o significado do livro de Cantares, a simbologia de Cantares, é a relação de Deus com a sua igreja. Então quando você lê Cantares, que você tenha esse olhar de Deus falando com a igreja falando com o próprio Deus. E Deus usou Salomão e Sabá para poder estar, não apenas Sabá, mas aquela Sulamita, isso, a Sulamita, para poder estar tendo essa relação de intimidade. Então, você, minha filha, você, meu filho, tem palavras, não é? Que nos traz as lembranças, né, de gestos feitos por nosso pai, por alguém que fomos criados. E quando expressamos, não passa de parábolas para aqueles que não vivenciaram essa intimidade. É assim ou não é, sonoplasta? Quando você está com alguém, vamos supor, num grupo de amigos, e aí chega seu pai e faz um gesto ou fala alguma coisa, seus amigos não vão entender, mas você vai entender, só no olhar. Quando meu pai era vivo, eu estou falando de mim agora, quando meu pai era vivo, eu estava ali com os meus amigos, só bastava meu pai olhar que eu já sabia o que é que ele ia fazer. Só bastava ele olhar que eu já sabia que ele ia me fazer, o que ele ia dizer, o que é que ele queria de mim. Então ele olhava e eu já captava, e depois os meninos começavam a tirar onda de mim. O que foi que seu pai te olhou e você correu? Eu entendo o olhar do meu pai. Você está entendendo nessa noite, minha filha, meu filho, o que significa parábolas? Porque quando Jesus chegou falando em parábolas, muitas pessoas não compreenderam, mas Jesus estava procurando os seus filhos. Jesus está procurando os seus filhos. Meu Deus, como isso é tremendo. Como isso é maravilhoso. Por isso, colocaram Jesus na cruz. Por isso, crucificaram Jesus, porque não entenderam a palavra do Pai. Não compreenderam a mensagem do Pai. Não compreenderam o que o Pai estava falando. Meu Deus do céu. Aleluia. E nessa noite eu te pergunto, minha filha, meu filho, você está compreendendo o que o seu pai está te dizendo? Eu estou falando de Deus, porque só há um pai. Só há um pai. Se quer chamar alguém de pai, chame Deus de pai. Só há um mestre. Então assim, o seu pai, Deus, seu Deus, tem falado com você e você tem entendido? Porque quando Jesus chegou, as pessoas estavam compreendendo, não compreendeu na sua nascença, quando ele nasceu. Quando os reis magos chegaram, Mateus capítulo 2, os reis magos chegaram, e aí chegou até o rei Herodes, chegou aí, vem cá, vocês estão sabendo que o rei está na... Não sei não. Então assim, minha filha, meu filho, e trouxe perturbação, porque não entenderam que o rei estava nascendo. Então assim, nessa noite Deus está falando contigo, filha, filho, você está entendendo o que Deus está querendo que venha nascer em você? Você está entendendo? Você está conseguindo entender o que Deus está falando com você nesse tempo, nessa geração?
que você se afaste do pecado, que você se afaste da mentira, se afaste da cobiça, se afaste do orgulho, se afaste do engano, se afaste das coisas que desagradam a Deus. Você está entendendo o que Deus nessa noite está falando, que Ele está voltando? O que o Pai está falando com você e tem falado todos os dias: meu filho, eu estou voltando, arrependei-vos, eu estou voltando, muda a sua conduta, muda o seu jeito de ser, muda a sua forma de agir, muda a sua forma de pensar. Você está entendendo, filha? Você está compreendendo, filho? O que é isso? O que Deus está falando, o que o Pai está falando de uma maneira íntima com você? É isso que significa parábolas. Então, quando eu estou, voltando aqui ao meu testemunho, quando meu pai era vivo, ele só me olhava, e as pessoas não entendiam, e eu sei que é com você, eu sei que é assim com você. Tem coisas que eu olho para os meus filhos, eles sabem, eles olham para mim, e eu sei, eu olho para minha esposa, ela sabe, ela olha para mim, eu já sei, eu já entendi, já compreendi. Então, é isso que Deus quer ter com você, intimidade. Isso é parábolas. Abra aí em João capítulo 17. Evangelho de João capítulo 17. Olha o que diz aqui o versículo 14. O versículo 14. Versículo 14. Até o 17. Então, João, capítulo 17, versículo 14, diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Preste atenção, viu? Preste atenção. Versículo 15: não peço que os tire, não peço que os tire do mundo. Aqui é Jesus orando, é a oração de Jesus ao Pai. E sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Versículo 17: santificai-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora eu quero te levar aqui também a Mateus capítulo 13, estamos aqui pertinho. Evangelho que segundo escreveu Mateus capítulo 13. Olha o que diz aqui o versículo 13. Por isso lhes falo por parábolas. Eu vou repetir. Por isso lhe falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendam. Que de sorte que se cumpra o quê? A profecia de Isaías, versículo 14. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Fecharão os olhos para os que suceder, que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, e convertam-se, e sejam por mim curados. Feliz, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. E aí ele vai e explica aqui a parábola. Então assim, havia-se essa necessidade de Jesus explicar a parábola. Porque muitos dos seus filhos estavam perdidos. O que é que Jesus falou? Eu vim para os perdidos. Eu vim para as ovelhas perdidas do meu Pai. Então Jesus ele veio para resgatar as ovelhas perdidas. Aquelas que um dia ouviram e que não estavam entendendo muito bem, não estavam compreendendo, porque há muito tempo ouviram dos seus pais acerca do Messias, acerca que Jesus viria. Então foi necessário Jesus explicar, mas tinha aqueles que realmente havia assim uma compreensão. Olha, eu estou entendendo, Deus, eu estou entendendo, meu Pai, eu estou entendendo. É assim ou não é, filha, filho? Tem coisas que você não entende?
Se abre a Bíblia, Deus fala com você, não, Deus, eu estou entendendo, eu estou compreendendo o que o Senhor está falando. Por quê? Porque é intimidade. E Deus quer manter essa intimidade com você, minha filha, meu filho. Entenda o que Deus está falando. Compreenda o que o Senhor está falando nesse tempo, nessa geração. E as palavras parábolas é isso. É intimidade. Jesus chegou falando e falando, e aí eu já quero te levar aqui, já a gente vai voltar aqui ao Evangelho de Mateus, mas eu quero te levar agora a 1 Reis, capítulo 9, para a gente entender essa questão de eu conheço o Pai e o Pai me conhece, porque eu falei aqui, não é? Que parábolas, no meu ponto de vista, tem a ver com que eu conheço o Pai e que o Pai me conhece. Por quê? Porque eu estou envolvido com a obra do Pai, fazendo coisas do meu coração. Deus conhece o meu coração, como conhece o seu. Deus nos entende. Às vezes a gente faz uma coisa, tem um desejo de uma coisa, a gente quer uma coisa. Deus entende, Ele compreende. Claro que tudo aquilo que coopera para o bem dEle, tudo aquilo que está na vontade dEle. Então assim, Ele conhece os nossos desejos, Ele conhece as nossas vontades. E aqui a gente vê um rei que conhecia o pai, um filho que conhecia o pai, que é Salomão, que conhecia Davi. Tanto que Davi chegou e disse assim: Salomão, está aberto aí? Abre aí, deixa aberto aí, 1 Reis, capítulo 9. Salomão, eu vou te entregar aqui a planta do que eu quero que você faça. Então assim, havia-se um entendimento. Salomão entendeu o que Davi queria, o que o seu pai queria. E ele construiu o templo, porque era desejo do coração do pai dele, construir o templo. E ele construiu, mas a Bíblia diz que enquanto ele construía a casa, o templo, ele construía também as suas coisas. Vamos lá, pega a tua Bíblia aí, 1 Reis, capítulo 9, versículo 1. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão, preste atenção, versículo 1. Sucedeu, pois, que tendo acabado Salomão de edificar o quê? A casa do Senhor e a casa do rei, que era ele, não é? E tudo o que tinha desejado e designado a fazer, o Senhor tornou a aparecer, e que tinha aparecido lá em Gibeão. Então preste atenção, Deus te conhece, filha, Deus te conhece, filho, conhece os seus desejos, as suas vontades. Mas importa que você primeiro busque o reino de Deus, e a sua justiça e as demais coisas vos serão acrescentadas.